Sou Mia, tenho 30 anos e estou sentada no tribunal de divórcio, enquanto meu marido há 8 anos assina os papéis rindo. Jorge sempre me viu apenas como seu belo acessório, sem ambições próprias. O que ele não sabia era que, enquanto ele me traía como uma colega, eu estava construindo meu próprio império, pedaço por pedaço, bem debaixo do nariz dele. O juiz está prestes a ler meu relatório financeiro e mal posso esperar para ver aquele sorriso arrogante desaparecer. Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, Viçosa, e cheguei a São Paulo com grandes sonhos de estudar design gráfico. Eu queria vencer na cidade grande, apesar das minhas origens humildes. Meus pais sempre me ensinaram a trabalhar duro e a ter cuidado com o dinheiro. Esses valores, mais tarde, se tornaram a base do meu sucesso. Conheci Jorge em um evento de caridade para um hospital infantil. Eu tinha feito o design do material promocional como voluntária. Ele estava lá, como descobri depois, principalmente por causa de sua imagem pública. Jorge vinha de uma família rica de São Paulo, trabalhava como banqueiro de investimentos e irradiava a autoconfiança de um homem que nunca precisou pensar 2 vezes antes de gastar. Você parece deslocada aqui. Essas foram suas primeiras palavras para mim. Hoje, reconheço nelas um vislumbre de todo o nosso relacionamento. Naquela época, no entanto, deixei-me cegar por seu sorriso encantador, por sua maneira de me dar total atenção durante as conversas. Nosso relacionamento foi intenso. Jorge me levava a restaurantes onde não havia preços no cardápio. Voamos espontaneamente para o Rio de Janeiro e fui apresentada a um mundo que eu só conhecia dos filmes. Para mim, como uma aspirante a designer gráfica com um salário pequeno em uma agência de marketing, era avassalador. Eu amava meu trabalho, a criatividade, os desafios, a sensação de criar algo visível. Mas para Jorge, tudo isso era insignificante. Ele frequentemente chamava minha profissão de meu pequeno hobby e dizia que eu nem precisava trabalhar. Por que se matar por uns trocados, se eu posso te dar tudo? Para ele, meu trabalho era perda de tempo. Para mim, era parte da minha identidade. 6 meses depois de nos conhecermos, ele me pediu em casamento em um restaurante chique com vista para São Paulo. O anel era enorme, o momento parecia saído de um filme. Eu disse sim, imediatamente. O casamento foi pequeno e elegante, como eu desejava, apesar de sua família preferir um grande espetáculo. Sua mãe, Melina, comentou acidamente sobre minha preferência pela simplicidade, um casamento modesto para uma garota modesta. Após a lua de mel nas Maldivas, nos mudamos para o apartamento de luxo de Jorge nos Jardins. Tudo era sofisticado, moderno e frio, como a família dele. Tentei adicionar um toque de personalidade. Quadros, cores, arte, mas Jorge queria tudo estéril. Tudo deveria mostrar sua riqueza, não refletir nossa vida em comum. Poucos meses depois, os problemas começaram. Jorge criticava minhas ideias de decoração, meus amigos, até mesmo minha escolha profissional. Design gráfico é para gente comum, ele disse uma vez, depois de conhecer alguns colegas meus. Você tem potencial para mais e o desperdiça fazendo logotipos para empresas que ninguém conhece. Tentei me adaptar, conheci as mulheres do círculo dele, esposas de gerentes e banqueiros que preenchiam seus dias com compras, spas e eventos de caridade. Eram gentis na minha frente, mas condescendentes pelas minhas costas. Em um jantar, ouvi uma delas dizer que eu era o pequeno experimento da classe média do Jorge. Jorge não me defendeu. Em vez disso, recomendou que eu repensasse minha roupa ou talvez aprendesse a jogar tênis. Você precisa mostrar que está disposta a se adaptar ao nosso estilo de vida. Aos poucos, fui me tornando o que Jorge queria. Um acessório decorativo que se encaixava bem em sua imagem. A mulher criativa e independente que eu um dia fui começou a desaparecer. Após 2 anos de casamento, a situação piorou. Jorge controlava cada vez mais nossas finanças. Embora tivéssemos contas conjuntas, ele questionava cada gasto meu, enquanto ele mesmo continuava comprando artigos de luxo sem consultar. Realmente precisava de mais um conjunto de material de desenho? Ele perguntou, olhando o extrato bancário. O que ele não sabia era que eu tinha começado a trabalhar em algo meu, em segredo. São reais que poderiam ter sido investidos. Assim comentava Jorge sobre um gasto meu, enquanto ele mesmo gastava milhares em um novo relógio ou tacos de golfe sem piscar. Com o tempo, fui ficando cada vez mais isolada do meu círculo social.
As visitas aos meus pais em Minas Gerais tornaram-se raras, porque Jorge sempre tinha uma desculpa. Uma reunião de negócios, um jantar com clientes ou simplesmente a opinião de que Viçosa era provinciana demais para ele. Meus amigos da faculdade também ligavam cada vez menos. Jorge deixou claro rapidamente que, na opinião dele, eles não se encaixavam em seu mundo. Sua amiga Analena perguntou se o vinho era do Vale dos Vinhedos. Ele zombou uma vez, depois de um jantar que organizei. Como se fôssemos servir vinho nacional. Que mico! Minha profissão, da qual eu tanto me orgulhava, tornou-se um ponto constante de discórdia. Quando me ofereceram a promoção para designer sênior, Jorge não reagiu com alegria. Esse pequeno aumento de salário realmente vale o estresse adicional e a ausência de casa? Nós queremos começar uma família em breve, não é? Isso era novidade para mim. Sempre que eu tocava no assunto filhos, a resposta até então era: ainda não é o momento certo. Nessa fase, descobri meu interesse por marketing digital. Minha agência estava expandindo seu leque de serviços e me ofereci para aprender sobre análise e estratégia. Rapidamente percebi que eu tinha talento para a área. Eu entendia como os consumidores pensavam e desenvolvia campanhas direcionadas com sucesso mensurável. Empolgada, contei a Jorge sobre minha ideia de um dia fundar minha própria pequena agência de marketing digital. A reação dele foi devastadora. Seja realista, Mia. Administrar uma empresa exige faro para negócios. Isso nunca foi seu forte, e a maioria das startups falha no primeiro ano de qualquer maneira. Nossa atitude em relação ao dinheiro mostrava nossas diferenças fundamentais. Jorge acreditava na aparência externa. O endereço certo, o carro certo, os melhores destinos de férias, tudo pela impressão de sucesso. Eu, por outro lado, moldada pela minha origem pé no chão, acreditava na economia, em investimentos inteligentes e que o verdadeiro valor não estava na etiqueta de preço. Pouco antes do nosso 3º aniversário de casamento, as horas extras de Jorge se tornaram a regra. Mercados voláteis, clientes importantes, relatórios trimestrais, as desculpas mudavam, mas sua ausência permanecia constante. Eu jantava sozinha, ia para a cama sozinha, levando cada vez mais a vida de uma mulher solteira com o controle financeiro de uma adolescente que recebe mesada. Nossa primeira grande briga aconteceu após o tradicional jantar de Natal na casa da família dele. No caminho de casa, sua mãe perguntou sem rodeios quando ela finalmente poderia esperar netos. Respondi que estava pronta assim que Jorge também estivesse, mas ele se esquivou com charme. Em casa, quando o confrontei, ele ficou frio. Filhos significam responsabilidade e custos. Com sua carreira e as expectativas da minha família, um filho nosso precisaria de um fundo fiduciário, escola particular, contatos. Financeiramente ainda não estamos prontos. Eu fiquei perplexa. Não estamos prontos? Jorge, você ganha 7 dígitos. Sua família tem patrimônio há gerações. A resposta dele me atingiu em cheio. Meu dinheiro não é o problema. Você ainda não encontrou seu lugar. O que você poderia contribuir para o futuro de uma criança? Essas palavras se gravaram na minha memória. Sua desvalorização do meu trabalho, seu desprezo pelas minhas ambições, uma determinação silenciosa cresceu dentro de mim. Eu precisava de independência financeira para minha autoestima, para minha saúde mental. Naquela mesma semana, abri uma conta própria em outro banco. Configurei uma pequena transferência automática do meu salário. Apenas o suficiente para que Jorge não percebesse se checasse nossa conta conjunta. Paralelamente, comecei a me educar. Li livros sobre investimentos, fiz cursos online gratuitos sobre gestão de negócios, assinei newsletters sobre empreendedorismo. Tudo isso no modo anônimo, para que Jorge não descobrisse. A mulher que um dia fora encantada por restaurantes de luxo e férias de grife estava lentamente acordando. Ela percebeu que vivia em uma gaiola dourada e agora planejava secretamente sua fuga. Enquanto Jorge continuava a chegar tarde do trabalho, eu lançava as bases para minha independência. Com minhas economias crescentes, fundei oficialmente a Mia Guedes Soluções Digitais. Criei um site simples, mas profissional com meu portfólio e oferta de serviços. O maior desafio era encontrar tempo para meu novo projeto sem que Jorge percebesse. Transformei nosso quarto de hóspedes pouco usado em um escritório, com a desculpa de que estava fazendo alguns trabalhos freelance para complementar nossa renda. Jorge não deu muita atenção.
desde que não atrapalhe nossas obrigações sociais, ele apenas disse. Encontrei minha primeira cliente por acaso em um café. Ouvi Sofia Álvares, dona de uma padaria popular, mas em dificuldades, reclamar com o barista sobre os orçamentos caros das agências de marketing. Não posso pagar $5 por uma campanha, mas estou perdendo para as grandes redes, disse ela. Eu me apresentei, descrevi minha experiência e ofereci minha ajuda por uma fração do custo habitual, mencionando que estava apenas começando a construir um portfólio. Sofia confiou em mim e o resultado superou nossas expectativas. Suas interações nas redes sociais aumentaram 300% e uma campanha de e-mail direcionada trouxe novos clientes corporativos para pedidos de catering. Com isso, o primeiro marco foi alcançado e eu sabia que era apenas o começo. A diferença entre o antes e o depois foi tão notável que Sofia me recomendou a outras pequenas empresárias de sua rede. A colaboração com ela não foi apenas meu primeiro sucesso profissional. Ela me deu também uma amizade verdadeira, algo que eu sentia muita falta no mundo cuidadosamente curado de Jorge. Ela era honesta, trabalhadora e valorizava minhas habilidades de uma forma que meu marido nunca valorizou. Você tem um talento, Mia, disse ela um dia, durante um café. Você reconhece o que torna um negócio especial e sabe como comunicar isso aos clientes. Enquanto Jorge viajava a negócios cada vez com mais frequência, eu trabalhava até tarde da noite. Transformei nosso closet em um estúdio de gravação improvisado para reuniões com clientes, usando cobertores velhos da faculdade como isolamento acústico. Cada novo contrato era ao mesmo tempo empolgante e assustador. Empolgante porque minha empresa estava crescendo. Assustador porque ser descoberta colocaria tudo em risco. A curva de aprendizado foi íngreme. Cometi erros, calculei mal, às vezes prometi demais, mas aprendi rápido. Cada trabalho me ensinava algo sobre pensamento empresarial, sobre limites saudáveis, sobre o valor do meu trabalho. Com minhas economias, investi no essencial: software, hardware. Escondia habilmente os gastos entre as contas da casa ou pagava em dinheiro. Através do boca a boca e de recomendações, minha base de clientes crescia constantemente. Eu não me dava nenhum luxo. Reinvestia a maior parte na minha empresa e separava uma parte especificamente para investimentos futuros. Jorge permanecia alheio. Ele interpretava minha crescente autoconfiança como resultado de eu finalmente ter me acostumado ao nosso estilo de vida e não como realização profissional. Um ponto de virada veio quando trabalhei como uma designer de joias local, cujas vendas aumentaram tanto após minha campanha que ela foi mencionada em uma revista especializada em pequenos negócios. Tive que renunciar à menção do meu nome por razões de privacidade, mas o sucesso me deu credibilidade com clientes maiores. Através de Sofia, conheci Natalia Kim, uma empreendedora de tecnologia que havia vendido sua primeira startup por 8 dígitos e estava fundando uma nova empresa. O que começou como um pequeno projeto rapidamente se tornou uma relação de negócios próxima, e Natália se tornou uma mentora. Você está cobrando muito pouco pelo seu talento, ela disse sem rodeios, depois de ver minha tabela de preços. Triplique seus preços e observe como seu valor percebido muda. Ela estava certa. Após o aumento de preço, não perdi clientes. Pelo contrário, ganhei empresas maiores e mais estabelecidas, dispostas a pagar por qualidade. Natália também me abriu as portas para o mundo dos investimentos. Dinheiro parado perde valor, ela explicou. Deixe seu dinheiro trabalhar para você. Sob sua orientação, comecei a investir especificamente em jovens empresas de tecnologia, incluindo a nova empresa de Natália, focada em soluções de IA para pequenas empresas. Comecei com pequenos valores, mas quanto mais minha empresa crescia, mais crescia meu portfólio. Esse desenvolvimento me deu, pela primeira vez desde meu casamento com Jorge, a sensação de estar verdadeiramente viva, independente e realizada. Eu estava construindo algo meu, algo que pertencia apenas a mim. Por fora, no entanto, eu permanecia a esposa troféu. Eu sorria educadamente nos jantares, ouvia as esposas dos colegas de Jorge falarem sobre moda e projetos de caridade, desempenhava meu papel enquanto, ao mesmo tempo, dirigia uma empresa próspera de casa e fazia investimentos estratégicos que mudariam minha vida para sempre. Essa vida dupla era exaustiva, mas fortalecedora. Cada novo cliente,
cada campanha bem-sucedida, cada retorno de investimento era mais um passo em direção à liberdade. Uma liberdade que eu sentia ser cada vez mais necessária para escapar do meu casamento controlador. 5 anos após nosso casamento, a fachada começou a ruir. Começou com uma mensagem no celular de Jorge, que acendeu na tela de bloqueio enquanto ele estava no banho. Uma prévia. Já com saudades. A noite passada foi... O resto foi cortado, mas a suspeita estava plantada. Jorge estava mais distante do que o normal. Ele frequentemente chegava em casa com perfume de outra mulher, o que ele explicava dizendo que havia abraçado suas clientes na despedida. Eu não o confrontei imediatamente. Em vez disso, comecei a observar com atenção. As longas reuniões, às quintas-feiras, as supostas conferências de fim de semana, sobre as quais eu nunca encontrava nada na internet, jantares cada vez mais frequentes com clientes exatamente no mesmo restaurante chique. Na quinta-feira seguinte, eu disse a ele que iria ajudar Sofia. Na verdade, estacionei meu carro com vista para o restaurante e esperei. Às 20h30, seu BMW parou. 10 minutos depois, um Audi prateado chegou e Vanessa Pires desceu, sua colega da empresa de investimentos. Mesmo à distância, eu a reconheci imediatamente. Vi como eles se abraçaram, de uma forma que colegas de trabalho não fariam. E então eu o vi beijá-la, antes de entrarem juntos no restaurante. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava fotos. Meu estômago parecia uma pedra fria e vazia. Depois de 3 minutos, entrei no restaurante. Eles estavam sentados em uma mesa de canto, a mão dele sobre a dela. Eles se inclinavam um para o outro com intimidade. Aproximei-me da mesa em silêncio. Meu coração batia tão alto que pensei que todos pudessem ouvir. Então é isso que explicava as reuniões até tarde. Eu disse com a voz calma. Jorge recuou. Seu rosto passou por toda a gama de emoções. Choque, culpa, finalmente raiva por ter sido descoberto. Vanessa, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada, pegar sua bolsa e se afastar com uma desculpa qualquer. Mia, não é o que você está pensando, começou Jorge com aquela voz polida que ele usava com parceiros de negócios difíceis. Sério? Porque para mim parece que você está jantando com sua amante enquanto sua esposa acha que você está trabalhando. A conversa que se seguiu foi surreal. Jorge deu uma desculpa esfarrapada. Afirmou que era apenas físico e depois teve a audácia de me culpar por sua infidelidade. Você está tão absorta em seus projetinhos freelance, disse ele em voz baixa quando percebeu que os outros clientes estavam nos observando. Você ficou chata, Mia, sem ambição. Quando foi a última vez que você realmente se esforçou pelo nosso casamento? Deixei o restaurante sozinha. Dirigi sem rumo por horas antes de voltar para casa. Jorge só voltou depois da meia-noite, prometeu terminar o caso, sugeriu terapia de casal até uma segunda lua de mel. Por que fingi pensar a respeito, nem eu mesma sei ao certo. Mas não era mentira quando eu disse que precisava de tempo. Tempo não para perdoar, mas para planejar meus próximos passos. As semanas seguintes se tornaram uma guerra silenciosa. Cada um desempenhava seu papel, cada um com suas próprias intenções. Jorge mostrou-se temporariamente atencioso, trazia flores, sugeria noites românticas. Eu, por outro lado, comecei a consultar advogados de divórcio sob o pretexto de reuniões com clientes. Natália havia me recomendado a doutora Teresa Vasconcelos, uma advogada impressionante que rapidamente me esclareceu qual era a situação legal. O regime padrão no Brasil é a comunhão parcial de bens, ela explicou. Sem um pacto antenupcial, os bens adquiridos durante o casamento são divididos, mas precisamos ver exatamente o que vocês assinaram. Aprendi como uma separação se torna complexa quando há patrimônio familiar antigo envolvido e que era crucial documentar todas as finanças antes de tomar qualquer atitude. Teresa me aconselhou a reunir informações sobre todas as nossas contas, investimentos e propriedades. Conhecimento é poder, especialmente em um divórcio. Essa coleta silenciosa de informações, no entanto, foi abruptamente interrompida quando Jorge descobriu meu histórico de navegação em nosso computador compartilhado. Eu tinha esquecido de usar o modo anônimo. Um erro fatal. Processo de partilha de bens no divórcio. Ele tinha tirado um print da tela. Furioso, ele me confrontou na cozinha. Esse é o seu plano? Se divorciar e levar meu dinheiro? Seu rosto estava vermelho de raiva. Uma veia pulsava em sua testa.
Entenda uma coisa, Mia. Sem mim, você não é nada, nada. Os advogados da minha família vão garantir isso. Eu permaneci calma, o que o irritou ainda mais. Eu não estou planejando nada, Jorge. Eu só estava me informando, depois do que aconteceu. Você não faria o mesmo? Minha resposta calma pareceu acalmá-lo um pouco, mas a ameaça continuou pairando entre nós, não dita. Naquela mesma noite, salvei todos os documentos importantes da empresa em uma nuvem protegida e guardei cópias em drives externos, que coloquei em um cofre de banco do qual Jorge não sabia. 3 semanas depois, me deparei com outra traição. Enquanto arrumava nosso closet, uma tarefa da qual Jorge nunca participava, encontrei uma caixa de joias dentro de suas botas de couro. Dentro, um recibo da Tiffany & Co., pulseira de diamantes datada de 2 meses atrás. Um presente que eu nunca recebi. Apesar de tudo, essa prova de seu investimento em outra mulher me atingiu mais forte do que eu esperava. Quase 15 mil reais gastos com Vanessa. Enquanto eu tentava digerir esse golpe, ouvi a porta da frente se abrir. Vozes, risadas, Jorge e uma mulher. Eu congelei no closet. Pouco depois, eles entraram em nosso quarto. Obviamente, não esperando que eu estivesse em casa no meio do dia. Eu saí e os vi abraçados ao pé da nossa cama. Mia! Jorge gritou, mas não fez menção de se afastar de Vanessa. Você deveria estar no trabalho. Eu saí mais cedo, respondi calmamente. Acho que eu deveria ter ligado antes. O que se seguiu não foi uma discussão dramática como nos filmes. Jorge imediatamente tornou-se frio e profissional. Então, acho que isso me poupa de uma conversa difícil, disse ele enquanto ajeitava a camisa. Eu quero o divórcio. Vanessa e eu estamos planejando nosso futuro. Ele me apresentou suas condições com a autoconfiança de um homem que tem certeza da vitória. Eu poderia ficar com meus pertences pessoais e receber uma pequena compensação para me reerguer. Todo o resto, apartamento, investimentos, arte, ele ficaria. Meus advogados entrarão em contato. Ele pareceu confuso com minha reação controlada. É melhor você procurar outro lugar para ficar esta noite. Na verdade, respondi calmamente, legalmente, esta ainda é minha casa. Eu fico aqui. Vocês podem procurar um hotel. Seu olhar escureceu, mas Vanessa o puxou pelo braço. Vem, Jorge, resolvemos isso depois. Ao sair, ele me lançou um último olhar venenoso. Você vai se arrepender de ter recusado minha oferta generosa. Depois do divórcio, você terá sorte se conseguir pagar um kitnet no pior bairro da cidade. Fechei a porta atrás deles e me encostei nela. Pela primeira vez, desde a descoberta da traição, eu tive que sorrir. Jorge não tinha ideia do que eu esperava. No dia seguinte, ele buscou suas coisas no apartamento. Naquela mesma tarde, troquei as fechaduras. Legalmente questionável, mas me deu tempo para documentar nossos bens antes que ele pudesse levar qualquer coisa. Jorge me considerava financeiramente ingênua. Isso ficou claro em sua primeira proposta de acordo. Um pagamento único de 75 móis e 6 meses de pensão. Em troca, eu deveria renunciar a todas as outras reivindicações, incluindo o apartamento que ajudei a decorar por 5 anos. Ele está apenas testando seus limites, disse Teresa, depois que lhe mostrei o documento. Ele assume que você não conhece seus direitos ou subestima a extensão do patrimônio conjugal. Com a ajuda dela, recusei formalmente a oferta e iniciei o processo de divulgação financeira. Um passo legal que obriga ambas as partes a revelar todos os ativos e dívidas. Jorge reagiu como esperado. Seu advogado atrasou o processo, tentou ocultar informações. É uma tática comum, Teresa me tranquilizou. Eles esperam que você se canse e aceite menos. O que Jorge não sabia era que eu havia documentado meticulosamente nossas finanças por anos, incluindo contas das quais ele achava que eu não sabia. Mais importante, eu havia construído minhas próprias reservas e um negócio crescente que ele desconhecia. Após cuidadosa discussão com Teresa, decidimos por uma estratégia. Iríamos deliberadamente reter o verdadeiro valor da minha empresa e dos meus investimentos na primeira rodada de negociação. Pela lei brasileira, empresas fundadas durante o casamento são, em princípio, consideradas propriedade comum. Teresa havia descoberto uma possível exceção que poderia nos ajudar. Como Jorge desencorajou ativamente minha independência e não me apoiou financeiramente ou de qualquer outra forma, poderíamos argumentar que minha empresa não se enquadrava no patrimônio comum, dependendo do nosso pacto. Nós revelaremos tudo no momento certo, ela me assegurou.
Mas por enquanto, vamos deixá-lo acreditar na versão dele da sua história. Enquanto o processo legal avançava lentamente, Jorge iniciou uma contraofensiva social. Conhecidos em comum começaram a ignorar minhas ligações. Convites para eventos sociais pararam de chegar. Até o porteiro do nosso prédio, que sempre fora amigável, de repente me tratava com reserva. Mais tarde, descobri que Jorge estava espalhando o boato de que eu o havia traído, que eu era psicologicamente instável e que, apesar de todos os seus esforços, ele não pôde salvar o casamento. Nos círculos onde o nome de sua família tinha peso, essa versão foi aceita sem questionamento. A exclusão social me atingiu de forma surpreendentemente dura. Pessoas com quem eu havia celebrado feriados, tido conversas profundas e compartilhado muitos momentos bons, desapareceram da minha vida por causa das mentiras de Jorge. Apenas Sofia e Natália permaneceram leais. Pessoas que acreditam em fofoca sem ouvir os dois lados não valem sua energia, disse Sofia enquanto comíamos cupcakes de emergência na cozinha de sua padaria após um dia particularmente difícil. Concentre-se na sua nova vida, não em lamentar a antiga. Quando Jorge percebeu que eu não estava disposta a simplesmente aceitar suas condições, ele intensificou suas tentativas de intimidação. Houve ligações noturnas, ameaças sutis como: "Vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade." E a tentativa de me ameaçar com supostos problemas fiscais, uma ameaça vazia, já que meus livros contábeis estavam impecáveis. A família dele também se intrometeu. Sua mãe, Melina, me ligou para falar com sensatez comigo. "Sempre soubemos que você não era para o Jorge." Ela começou condescendente. "Mas nós te aceitamos porque ele te escolheu. Não torne as coisas desnecessariamente difíceis agora. Aceite a oferta e saia com dignidade." Eu mantive a compostura. Uma habilidade que havia aperfeiçoado nos almoços de família, cheios de alfinetadas dos Shannons. "Obrigada por sua preocupação, Melina. Vou seguir o conselho da minha advogada." A arrogância de Jorge estava lentamente se tornando sua ruína. Ele estava convencido de que eu não teria recursos para uma longa batalha legal e cometeu vários erros graves. Ele omitiu contas nas Ilhas Cayman, cuja existência eu podia provar. Ele declarou o valor de seu portfólio abaixo do real. Ele declarou certos legados de família como propriedade exclusiva, embora tivessem sido dados a nós em conjunto. Teresa documentou meticulosamente cada uma dessas discrepâncias, construindo um forte argumento que abalaria a credibilidade dele no tribunal. Nesse período, minha empresa cresceu rapidamente. Uma campanha que desenvolvi para uma rede regional de restaurantes viralizou e me trouxe atenção em revistas especializadas. Recusei pedidos da imprensa alegando motivos pessoais, mas o sucesso profissional me trouxe uma enxurrada de novos contratos. O grande salto veio com um contrato para toda a estratégia digital de um varejista nacional. Um acordo de 6 dígitos que catapultou minha empresa de bem-sucedida para extraordinária. Contratei 3 funcionários, aluguei um pequeno escritório e comecei a recusar projetos de clientes cujos valores não se alinhavam com a filosofia da minha empresa. Enquanto isso, Jorge e seus advogados continuavam a afirmar que eu era uma freelancer fracassada que dependia de seu apoio. Sua imagem de mim como a garota ingênua do interior, ofuscada por sua riqueza, estava tão arraigada que ele simplesmente não conseguia conceber minha independência. Na véspera da nossa última audiência, sentei-me sozinha no apartamento que nunca pareceu um lar e olhei para trás. 5 anos atrás, eu tinha feito de tudo para agradar Jorge. No processo, comecei a me perder. Sua traição me mostrou, de forma dolorosa, mas poderosa, quanta força, ambição e valor existiam dentro de mim. Arrumei uma pequena mala. Independentemente da decisão do juiz, estava claro para mim. Eu não passaria mais uma noite no lugar onde meu casamento havia desmoronado. Minha nova cobertura me esperava, comprada através de uma empresa da qual Jorge nada sabia, decorada com coisas que eu gostava, não apenas símbolos de status. Quando fechei o zíper da mala, recebi uma mensagem de Natália. "Amanhã, lembre-se de quem você realmente é, não de quem ele queria que você fosse." Com essas palavras no coração, preparei-me para o último ato do meu casamento com Jorge. A manhã da audiência estava clara e fresca. Eu usava um terninho azul marinho,
simples, mas confiante, e apenas uma joia. Um pequeno pingente de diamante que Sofia e Natália me deram no primeiro aniversário da minha empresa. Elas o chamavam de meu Diamante da Independência. Como Teresa havia recomendado, cheguei 30 minutos mais cedo ao fórum. Jorge já estava lá, em um terno antracite, feito sob medida. Ao seu lado, Lauro Wilson, sócio sênior de um dos escritórios de advocacia mais renomados de São Paulo, conhecido por processos de divórcio agressivos em favor de clientes ricos. Jorge sorriu quando me viu e sussurrou algo para Lauro, fazendo ambos rirem baixo. Sua autoconfiança era palpável. Ele considerava tudo aquilo uma mera formalidade antes de sua vitória certa. Teresa chegou logo depois, em um impressionante terninho vinho, que se destacava do visual cinza padrão do tribunal. Ao contrário de Lauro, que apareceu com uma tropa de advogados juniores, ela estava sozinha, mas com aquela autoridade calma que me deu confiança desde o primeiro encontro. Pronta? Ela perguntou. Sua expressão permaneceu neutra. Mais do que pronta, respondi. A sala de audiências da juíza Margarida Matos era simples, mas intimidante. A própria juíza, uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos escuros mesclados de prata e um olhar penetrante, era conhecida por sua justiça, mas também por sua impaciência com joguinhos ou drama emocional. Quando a audiência começou, Jorge fez uma atuação digna de um prêmio. Em seu depoimento, ele se apresentou como um marido atencioso, que sempre apoiou os modestos sonhos profissionais de sua esposa e agora era confrontado com ingratidão e exigências exageradas no processo de divórcio. Eu só quero uma solução justa, meritíssima, disse ele com um tom de decepção bem ensaiado. Eu fiz à senhora Guedes uma oferta generosa que lhe garantiria um padrão de vida confortável enquanto ela reconstrói sua carreira. Seu advogado, Lauro, apresentou a visão dele sobre a partilha de bens, apresentando o patrimônio familiar de Jorge como propriedade separada, minimizando minhas contribuições para os bens comuns e argumentando que o apartamento pertencia exclusivamente a Jorge, já que havia sido pago principalmente com sua renda. Durante toda a apresentação deles, permaneci calma. Não reagi às distorções da verdade de Jorge, nem demonstrei emoção. A juíza Matos me lançava um olhar inquisitivo de vez em quando, mas sua expressão facial permanecia neutra. Quando chegou a hora de assinar a primeira sentença de divórcio, que separava oficialmente nosso status de casados, enquanto os detalhes financeiros ainda eram resolvidos, Jorge se exibiu novamente. Com um gesto exagerado, ele assinou, soltou uma risada baixa e guardou sua caneta Montblanc de forma demonstrativa. Ao voltar para seu lugar, ele se inclinou perto de mim e sussurrou. Divirta-se no porão dos seus pais. Então, Teresa começou sua apresentação, factual, calma, mas precisa. Totalmente oposta ao estilo dramático de Lauro, ela metodicamente apresentou provas das contas ocultas de Jorge, seus gastos generosos com Vanessa, o repetido comportamento de controle financeiro. Meritíssima, disse Teresa. O Sr. Jorge não informou completamente sobre o patrimônio conjugal, conforme exigido pela lei. Ela entregou ao tribunal documentos com datas, números de contas e saldos aproximados que comprovavam que Jorge não havia declarado certos ativos. A inquietação tomou conta do lado dele. Jorge mudava nervosamente de posição na cadeira. Sua expressão arrogante deu lugar a olhares inseguros na direção de Lauro. Ele pediu uma pausa. A juíza Matos, no entanto, recusou. Acho que vamos continuar. Estou particularmente interessada nesses ativos não declarados. A atmosfera na sala ficou densa enquanto Teresa desmascarava as mentiras de Jorge, uma por uma. A expressão da juíza tornava-se visivelmente mais severa à medida que mais provas eram apresentadas. Além disso, continuou Teresa, pedimos ao tribunal que considere a propriedade separada da senhora Guedes, fundada durante o casamento, mas sem qualquer apoio financeiro ou de outra natureza do Sr. Jorge. Esse era o momento decisivo. A juíza Matos ergueu o olhar. Por favor, explique melhor, doutora Vasconcelos. A senhora Guedes fundou uma agência de marketing digital durante o casamento. O Sr. Jorge não apenas não apoiou esse empreendimento, como o minou ativamente, como comprovado pela seguinte comunicação.
Teresa apresentou e-mails e mensagens de texto em que Jorge zombava da minha empresa como um hobby e ridicularizava meus objetivos empresariais. Após uma análise cuidadosa, a juíza se dirigiu diretamente a mim pela primeira vez. Senhora Guedes, o tribunal recebeu informações completas sobre sua empresa? Ainda não, meritíssima. Respondi, como planejado. Minha declaração financeira completa está pronta para ser apresentada hoje. Teresa entregou ao escrivão um envelope lacrado com meu balanço financeiro completo. Um movimento estrategicamente retido. Pedimos que o tribunal analise os documentos da senhora Guedes antes de tomar uma decisão sobre a partilha de bens, disse Teresa. A juíza Matos assentiu e abriu o envelope. A sala ficou em silêncio. Suas sobrancelhas, levemente arqueadas, foram o único sinal de surpresa. Depois do que pareceu uma eternidade, ela ergueu os olhos e falou: para registro, vou ler o resumo dos ativos da senhora Guedes. Meu coração disparou. Mia Guedes Soluções Digitais, uma agência de marketing digital, fundada há 3 anos. Valor atual da empresa com base em receitas e contratos, $4.200 mil. Jorge levantou a cabeça bruscamente. Sua expressão incrédula era quase cômica. Carteira de investimentos com ações de tecnologia e participações em startups, $1.800 mil. Jorge se agarrou à mesa. Os nós dos seus dedos ficaram brancos. Propriedade imobiliária, uma cobertura adquirida há 3 meses com um valor atual de $950 mil. O rosto de Jorge estava pálido, seu corpo paralisado. Lauro sussurrava freneticamente, mas Jorge parecia não ouvir mais nada. Patrimônio total, $6.950 mil, concluiu a juíza Matos. Silêncio. Jorge me encarava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu não senti triunfo, apenas um profundo alívio por a verdade finalmente estar sobre a mesa. A juíza Matos quebrou o silêncio. Sr. Jorge, gostaria de revisar alguma de suas declarações anteriores sobre a dependência financeira de sua esposa? Jorge estava sem palavras. Lauro saltou. Meritíssima, não tínhamos conhecimento dessas informações. Como os bens foram adquiridos durante o casamento, reivindicamos uma parte justa para o Sr. Jorge, mas Teresa estava preparada. Meritíssima, refiro-me ao parágrafo X da cláusula ipto do pacto antenupcial, que ambas as partes assinaram antes do casamento. Esse era o nosso trunfo. Ao revisar o pacto antenupcial, Teresa havia descoberto uma cláusula que os próprios advogados de Jorge haviam inserido. Qualquer empresa fundada durante o casamento por um dos cônjuges, sem participação de capital do outro, permanece, em caso de divórcio, como propriedade exclusiva do fundador. Essa cláusula foi originalmente destinada a proteger o Sr. Jorge. Teresa explicou na época, mas a formulação se aplica igualmente à Sra. Guedes. A juíza Matos leu a seção correspondente novamente e assentiu lentamente. A formulação é inequívoca. Por favor, continue, Dr. Vasconcelos. Teresa agora expôs como eu construí minha empresa com minhas próprias forças. Com minhas próprias economias e através do reinvestimento consistente dos lucros, eu construí minha empresa, apesar de Jorge constantemente desencorajar meus esforços. Teresa apresentou declarações juramentadas de clientes e da minha mentora, Natália, que atestavam meu trabalho independente e minha visão de negócios. Enquanto Teresa falava, observei Jorge, o homem que, há menos de 1 hora, assinava rindo nossos papéis de divórcio. Agora ele estava sentado, paralisado, sua autoconfiança varrida. Vanessa, que estava sentada na plateia, deixou o tribunal silenciosamente. Seu rosto estava inexpressivo. Após uma análise de 30 minutos de todos os documentos, a juíza Matos retornou com seu veredicto. Sua decisão foi inequívoca. Com base nas evidências e no pacto antenupcial, o tribunal decide que a Mia Guedes Soluções Digitais, bem como a carteira de investimentos resultante, são consideradas propriedade exclusiva da senhora Guedes. Um som sufocado, algo entre um arquejo e um protesto, escapou de Jorge. Além disso, continuou a juíza Matos, como o Sr. Jorge não cumpriu seu dever legal de divulgação completa do patrimônio comum, o tribunal pretende dividir os bens conjugais restantes de forma a favorecer a Sra. Guedes. O resto da sentença se perdeu em formulações jurídicas, mas o resultado era claro. Eu manteria minha empresa, meus investimentos e meu novo imóvel.
Além disso, foi-me concedida uma parcela maior do nosso patrimônio comum como compensação pelas fraudes de Jorge. O apartamento de luxo nos jardins seria vendido e o valor distribuído de acordo com a sentença. Quando saímos da sala, Jorge veio até mim. Seu advogado tentou, em vão, segurá-lo. Você planejou tudo isso. Ele sibilou para mim, seu rosto distorcido de raiva e humilhação. Todos esses anos você só esperou para me destruir. Eu olhei para ele, o homem que um dia eu amei. Agora ele era apenas um estranho, preso em seu papel de vítima. Não, Jorge, eu construí algo enquanto você destruía tudo o que tínhamos. Essa é a diferença entre nós. Teresa colocou a mão nas minhas costas de forma tranquilizadora e me conduziu para fora. Jorge ficou para trás, sozinho em uma sala de tribunal quase vazia, cercado pelos escombros de sua megalomania. Quando deixei o prédio do tribunal naquele dia, não parecia uma vitória, mas sim uma libertação. A cada passo nos degraus de mármore, o peso do sigilo e do engano, tanto o de Jorge quanto o meu, caía dos meus ombros. Lá fora, ele me esperava novamente. Sua agressão anterior havia dado lugar a um fingido arrependimento. Mia, precisamos conversar a sós. Acho que te subestimei. Talvez tenhamos nos precipitado com a separação. Eu quase ri de sua súbita mudança de postura. Agora que ele conhecia meu patrimônio, eu de repente era interessante de novo. De Vanessa, nem sinal. Não há nada a discutir, Jorge. O tribunal decidiu. Seu sorriso vacilou. Você sabe que eu ainda te amo. Nós construímos algo juntos. Pense no que poderíamos alcançar juntos, como um casal poderoso. Mas antes que eu pudesse responder, Teresa se interpôs entre nós. Senhor Jorge, a partir de agora, toda a comunicação deve ocorrer através dos advogados. À noite, encontrei-me com Sofia, Natália e Teresa em um restaurante tranquilo com vista para o Rio Pinheiros. Pedimos champanhe, não para celebrar a derrota de Jorge, mas para brindar a um novo começo. A Mia, disse Natália, erguendo sua taça, que construiu um império enquanto um tolo olhava para o outro lado. Em uma semana, mudei-me para minha nova cobertura, um apartamento com janelas do chão ao teto com vista para o parque e um layout aberto, ideal para viver e, ocasionalmente, trabalhar. Diferente do apartamento de design sem alma que eu dividia com Jorge, este lugar irradiava calor e personalidade desde o início. Com o divórcio finalmente concluído, eu podia finalmente falar publicamente sobre minha empresa. Expandimos do pequeno escritório para um andar inteiro no centro da cidade, contratei uma equipe dedicada de especialistas em marketing criativo que compartilhavam minha visão de ajudar empresas a se comunicarem autenticamente com seus clientes. A empresa cresceu além das minhas expectativas mais ousadas. Já no primeiro ano, após o divórcio, tínhamos clientes em todo o país e planejávamos os primeiros passos para a expansão internacional. Nomeei Sofia como COO, diretora de operações. Suas habilidades organizacionais e sua sensibilidade no trato com as pessoas complementavam perfeitamente minha liderança criativa e estratégica. Uma das experiências mais curativas foi reatar os laços com minha família. Jorge havia me isolado sutilmente, dificultado as visitas à minha cidade natal. Criticado minha família. Pela primeira vez em anos, passei os feriados em Minas Gerais, ri na cozinha dos meus pais, brinquei com meus sobrinhos e me lembrei dos valores sólidos que me formaram. Sempre soubemos que você era especial, disse minha mãe durante uma visita. Só tínhamos medo que você tivesse esquecido. Apesar do meu sucesso profissional, o processamento emocional do divórcio nem sempre foi fácil. Havia noites em que eu acordava com raiva. Raiva por todos os anos em que me diminuí para atender às expectativas de Jorge. Às vezes, eu duvidava do meu próprio julgamento. Como eu pude ignorar todos os sinais de alerta? Para entender melhor esses sentimentos e processá-los, comecei a fazer terapia com a doutora Kat Harper, uma especialista na superação de relacionamentos manipuladores. Ela me ajudou a reconhecer como o controle emocional pode surgir sutilmente e que mesmo pessoas fortes e inteligentes podem ser afetadas. A cura não é linear. Ela me lembrava constantemente. Haverá dias em que você se sentirá fortalecida pelo que superou, e haverá dias em que doerá novamente. Ambos estão bem. 6 meses após o divórcio, fundei, com parte do meu patrimônio, uma fundação para a educação financeira especificamente para mulheres.
O objetivo era apoiar especialmente mulheres que saíam de relacionamentos controladores ou tóxicos, com bolsas de estudo, mentoria e educação prática sobre gestão de dinheiro e empreendedorismo. A fundação logo se tornou uma plataforma através da qual eu palestrava em conferências sobre independência feminina e autodeterminação financeira. Em palcos por todo o país, compartilhei minha história e os insights que adquiri. Minha mensagem central era: independência financeira não significa apenas dinheiro, significa liberdade. A liberdade de tomar decisões que correspondem aos seus próprios valores, não por medo ou escassez. Quase exatamente um ano após o divórcio, encontrei Jorge em uma gala de caridade, para a qual acompanhei Natália. Ele parecia mais velho, menos cuidado do que eu me lembrava. Ele se aproximou de mim com cautela. Ao seu lado, uma nova acompanhante. Não era Vanessa. Você está ótima, Mia, disse ele, seu tom de voz estranhamente contido. Ouvi dizer que sua empresa está fazendo grandes progressos. É verdade, respondi calmamente. Após uma breve pausa, ele disse: acho que nunca reconheci seu potencial. Eu estava tão focado em te encaixar na imagem de esposa que eu tinha na cabeça, que deixei de ver quem você realmente era. Eu observei o homem, em torno do qual minha vida inteira já havia girado, e não senti ódio nem amor, apenas um tipo distante de compaixão por alguém que só conseguia definir valor através de status e controle. Espero que você encontre o que procura, Jorge. Eu disse sinceramente e voltei para a Natália e os outros. Mais tarde, sozinha na tranquilidade da minha casa, repassei os eventos. O que antes pareceu uma rejeição devastadora. A infidelidade de Jorge e sua depreciação, na verdade, havia sido o gatilho para minha libertação. A rejeição dele me forçou a me reencontrar. Eventualmente, comecei a namorar novamente, com limites mais claros e uma nova consciência do que eu nunca mais comprometeria. Eu não precisava mais me moldar para agradar alguém. A pessoa certa me aceitaria como eu sou, com todas as minhas forças e fraquezas. Minha vida não é perfeita, nenhuma vida é, mas ela é minha. Cada decisão, desde os clientes com quem trabalho até a arte nas minhas paredes, reflete meus valores, não as expectativas dos outros. O patrimônio que tanto chocou Jorge no tribunal continua a crescer, mas o que cresceu muito mais foi meu senso de propósito e minha paz interior. Se você está passando por um momento de virada, talvez após uma rejeição ou por ter sido subestimado, lembre-se. Às vezes, o que parece ser um fim é, na verdade, um começo disfarçado. Seu valor não é determinado pela percepção dos outros. Obrigada por acompanhar minha jornada.